Oi, gente, tudo bom? Vamos dar seguimento ao nosso estudo das algas, né? Muitas pessoas acham muito chato estudar as algas. Eu não discordo tanto, viu, turma? Não é dos assuntos que eu mais amo dentro da biologia, mas na aula de hoje, especificamente, esse grupo de algas, as algas clorófita, elas são um grupo extremamente importante. Então, atenção, esse grupo vale a pena você saber bastante, tá bom? Por quê, gente? Porque nós vamos ver o grupo que possivelmente foi o ancestral das plantas. Vamos estudar então as algas verdes, tá? Verde não à toa, a planta é verde, então vamos lá. Vamos falar sobre o filo das algas clorófita. Elas são chamadas também de clorofíceas ou algas verdes. Gente, as algas verdes são extremamente importantes e abundantes. A maioria delas é encontrada na água, não à toa, né? A vida surgiu na água. Mas, olha, curiosamente, existe algas verdes em solos úmidos, em troncos de árvores, em rochas úmidas, inclusive na neve. E extremamente importante, que nós falaremos bastante ainda para frente, elas são um grupo de algas que fazem parte dos líquens. Os líquens, que são associações mutualísticas entre algas verdes e fungos, certo? Então, o habitat das algas verdes é bastante variado. Se estivéssemos em aula, poderíamos ver essas algas em solos úmidos. Muito, mas muito interessante. Turma, as algas verdes, elas podem ser microscópicas, as unicelulares, ou elas podem ser visualizadas, podem ser grandes e daí pluricelulares. E observe o esquema do corpo de uma alga verde. As algas verdes pluricelulares, né, aquelas que a gente enxerga, elas têm um corpo formado basicamente por um talo. Então, toda essa forma aqui, ó, mais ou menos desenhada, eu chamo de talo. Essa aqui é a uva, muito comum a gente encontrar na praia, em Guarapari, no Rio de Janeiro, na Bahia. Ela é chamada popularmente de alface do mar, ela é verde, ela tem uma textura assim um pouco gelatinosa, muito bonita, é um verde bem intenso, um verde claro intenso. É a uva, linda, maravilhosa. Lembra mesmo um alface, a folha dela. Opa, desculpe, o talo dela. E outra também bastante conhecida é a Ulotrix, cujo talo já tem uma forma um pouco mais alongada, um pouco diferente. E aí, turma, por que que as algas, elas não são plantas, né? Porque eu não tenho aqui raízes. Perceba que eu não escrevi raízes, elas não têm raízes. Elas têm uma estrutura de fixação, mas é só de fixação. Nós sabemos que raiz tem função de absorver água e sais minerais. As algas não têm raízes, elas não têm vasos condutores, elas não têm xilema e floema. A raiz, entre outros tecidos, ela tem os vasos condutores, né? A alga não tem. Perceba que nesse meu desenho eu não fiz caule. Não existe caule em alga. O caule, com aquela função de sustentação, com vasos condutores, às vezes com casca, não existe isso em alga. E folha, não tem folha, gente. Folha também é um órgão extremamente específico, com estômatos, com vasos condutores, com cutícula para proteger de perda de água. A alga não tem isso, certo? Então, realmente é um corpo muito simples. Essas aqui que eu desenhei, elas são pluricelulares, né? Porque fica mais fácil entender o que a gente vê. Então, você que já foi à praia, já viu isso aqui. Lembre-se que já pegou, já viu. Não tem que ter nojo, tá, gente? Das algas. Elas não transmitem doenças, elas não vão nos fazer mal. Então, eu tenho aqui um talo. E é um talo extremamente simples. E como é que ela absorve nutriente? Pelo talo, por difusão, por osmose. Como é que ela absorve o oxigênio? Pelo talo.
Por difusão. Como é que a água entra? A água entra por qualquer parte do corpo desse talo aqui, certo? Então, as algas, e as algas verdes especialmente, elas são extremamente simples. Essa que é pluricelular, que é macroscópica, ela é somente um talo. Ela é um tecido simples, na verdade, nem é um tecido verdadeiro, ela é um agrupado de células que consegue se manter, mas não tem raiz, caule nem folha, portanto não é planta, certo? Mas nós vamos lembrar que elas são os ancestrais das plantas. Algumas características importantes, acredito eu que isso aqui pode aparecer em provas, tá? O que levou os cientistas a acreditar que as algas verdes do grupo das clorófitas são os ancestrais das plantas? Turma, principalmente essas três características aqui. As algas verdes, elas têm parede celular de celulose. Celulose é um polissacarídeo estrutural, é um açúcar que dá sustentação ao ser, a planta, no caso, e que a alga verde também tem. Essa celulose que existe na parede das algas verdes é comum às plantas. Planta tem parede celular de celulose. É um carboidrato a celulose, né, gente? Vamos lembrando aqui da bioquímica, é um carboidrato. É um carboidrato estrutural, ou seja, ele tem função de sustentação para a célula da planta, no caso, para a alga verde também. As algas verdes também possuem clorofilas do tipo A e do tipo B, que são exatamente as clorofilas das plantas. Planta tem clorofila A e B. E a clorofila, né, ela é um pigmento verde que capta a luz, que vai estar extremamente, diretamente ligada à fotossíntese. Então, clorofilas A e B também existem em plantas. E ela é um pigmento de cor verde, dá cor às algas verdes. E a reserva de amido. Quando a alga verde faz fotossíntese e sobra glicose, essas glicoses se reúnem, se juntam e formam um polissacarídeo de reserva, né? O amido, ele é um carboidrato também, assim como a celulose, porém ele fica dentro da célula, não na parede, e ele é um carboidrato de reserva. Isso quer dizer que quando a alga precisar de energia, ela vai usar essa reserva, ela vai quebrar esse amido novamente em glicoses e vai usar na reação química de respiração celular, certo? Então, parede celular de celulose, clorofilas A e B e reserva de amido são três características que existem em algas verdes e que também existem nas plantas. Então, esse grupo de algas verdes, ele provavelmente ele é o ancestral das plantas, especialmente por essas três características assim. E aí eu vou pensar na evolução. A vida surgiu na água. Quando eu penso em vegetal, primeiro vieram as algas verdes, depois as plantas. As algas verdes sofreram inúmeras mutações, conquistaram o ambiente terrestre e, entre aspas, se transformaram nas briófitas, que é o primeiro grupo de plantas, são as plantas mais simples. Certo? E aí eu tenho que essas algas verdes, elas têm alta taxa fotossintética. Então, eu vou lembrar da historinha lá do pulmão do mundo. E aqui, principalmente, as algas unicelulares, certo? E eu tenho que lembrar também que é cobrado em provas, turma, que as algas, elas são os produtores nas cadeias alimentares aquáticas, ou seja, elas estão na base, elas são os primeiros, elas que vão fazer a energia, vão capturar a energia do sol e fazer a energia circular na cadeia alimentar. Para ilustrar, eu tenho então o primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar aquática, as algas. Por exemplo, elas podem ser alimento para caramujos e os caramujos alimento para peixes. Então, elas são produtores, elas são os primeiros, elas estão na base da cadeia alimentar. Certo? Bom, quanto à reprodução das algas verdes, aqui, turma, eu preciso de uma atenção extra de vocês, tá? Como essas algas, elas têm importância por serem os ancestrais das plantas,
Vou passar um tempo maior falando sobre elas, porque acredito que se cair algas no Enem ou em qualquer prova, a chance de cair as algas verdes é grande, justamente por essa ancestralidade, tá? Com as plantas. A reprodução das algas verdes, elas se dão de duas formas, de forma assexuada e de forma sexuada. A reprodução assexuada, turma, é aquela muito simples que nós já vimos em bactérias e em protozoários. É reprodução do tipo cisparidade ou divisão binária, em que uma alga duplica o material genético e se divide em duas e forma clones, certo? Ou ela também pode sofrer um tipo de reprodução assexuada por esporulação. Se é assexuada, turma, eu não tenho gametas envolvidos, eu não tenho troca de DNA. E se é esporulação, vai haver formação de esporos. Formação de esporos. Certo? Não vou entrar em detalhes porque não há necessidade. Quanto à reprodução sexuada, gente, se é sexuada, essa sim vai envolver gametas e o gameta masculino se chama anterozoide e o feminino se chama oosfera. Cris, eu tô lembrando desses nomes. Anterozoide, gente, é o nome do gameta masculino das briófitas. E oosfera é o nome do gameta feminino de todos os grupos de plantas. Então, olha que interessante. Estão percebendo a similaridade dessas algas verdes novamente com as plantas? Muito bem. A reprodução sexuada, então, é essa que vai envolver a formação de gametas. Ela ocorre de três formas de acordo com o gameta, tá? Algumas algas verdes, elas têm uma reprodução sexuada no qual os gametas, eles são iguais. Perceba, tá? Os gametas, eles são iguais. O gameta masculino, ele é igual ao gameta feminino. Quando os gametas, eles são iguais, eu digo que a reprodução, ela acontece por isogamia. Iso, lá da química, né? Igual. Gametas iguais. Quando os gametas, eles são parcialmente diferentes, observe aqui, né? Ó, um é maior que o outro, por exemplo, mas a diferença é pouca, são parcialmente diferentes. Eu digo que a reprodução sexuada, ela envolve heterogamia, gametas parcialmente diferentes. O hétero é diferente, né? E eu tenho ainda a oogamia, em que os gametas, eles são muito diferentes. Por exemplo, o gameta masculino, ele é flagelado e o feminino, ele é grande e não se locomove. Aí eu digo que a reprodução, ela envolve oogamia. Oogamia. Certo? Isogamia envolve gametas iguais. Heterogamia envolve gametas parcialmente diferentes. E oogamia envolve gametas muito diferentes. Isso também tá tudo certinho no seu livro. Tá bom? Ainda não acabou a reprodução, não. Vamos dar mais uma olhadinha nos ciclos de vida. Turma, agora vem uma parte da matéria em que eu preciso que vocês tenham muita atenção. Então, se você está aí cansado, com sono, eu sugiro que você pegue lá um café, se você gosta, ou um chá, ou algo que vai te despertar. Agora, eu preciso de muita atenção, tá bom? E eu vou dividir essa aula em 2 vídeos para não ficar muito longo, muito cansativo. Então, vamos dividir aqui. Tchau!